Bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e aguardam. A palavra do Senhor hoje, sobre a qual queremos conversar, está registrada no Evangelho há pouco lido. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, o finalzinho deste versículo. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Que Deus abençoe o meditar dessas palavras em nossos corações, principalmente nesta manhã, quando queremos conversar por alguns instantes sobre o tema ovelhas acolhidas também acolhem. Amém. Queridos irmãos, o mês de maio é um mês muito importante para a nossa congregação. Ano passado foi algo maravilhoso, a maneira como nós pudemos festejar os 50 anos da nossa congregação. E justamente nesse mês em que a nossa congregação completará 51 anos da congregação Bom Pastor, o primeiro domingo do mês de maio tem como leitura principal o relato descrevendo Jesus como tal, ou seja, Jesus como o bom pastor. E a figura do pastor, sempre ela está associada às ovelhas. É inimaginável um pastor sem ovelhas. E aí então, quando eu começo a refletir sobre esse texto, bem como também quando eu olho imagens, gravuras como essa, eu constato e olho justamente para esse texto, me vem à mente a constatação de que nem sempre eu fui uma ovelha do rebanho de Jesus. Eu já tive também os meus dias de cabrito. E essa figura é tirada de um texto, quando Jesus descreve o final dos tempos. Ele afirma que as ovelhas serão separadas dos cabritos. Isso nós encontramos, aqui estão os cabritos, Aqui nós encontramos esse texto em Mateus capítulo 25, versículo 41, onde nós lemos assim, isso são palavras que Jesus dirá na sua volta aos cabritos. Ele diz, e aos cabritos ele dirá: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, quem são os cabritos? Os cabritos são aqueles que aqui em terra estiveram afastados de Deus, e também na eternidade, consequentemente, não será diferente. Continuarão apartados, e diz o texto, no fogo eterno. E aí então nós vamos refletindo um pouquinho sobre essa questão, porque nós nos deparamos com a situação de que nem só eu, mas nenhum de nós aqui nasceu ovelha do rebanho de Cristo. Na verdade, todos nós nascemos cabritos. Todos nós, conforme diz esse texto de Mateus aqui, já fizemos parte da turma da esquerda, ou seja, aqueles que foram colocados à esquerda de Jesus, sobre as quais as pessoas pairavam as palavras: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Então a realidade nossa é uma realidade bem desconfortável, porque nós nascemos cabritos. Nós nascemos cabritos porque também nós nascemos em iniquidade e em pecado concebeu a nossa mãe. E diz a palavra de Deus que o salário do pecado é a morte física, espiritual, eterna, no fogo eterno. Por isso, se eu não nasci ovelha, eu virei ovelha. Se eu nasci cabrito, como é que aconteceu essa transformação? Como eu fui transformado de cabrito para ovelha? Na verdade, eu não virei ovelha, mas Deus, em sua graça, me transformou em ovelha do seu rebanho.
E o primeiro passo foi dado por Jesus, quando então ele se entregou por nós em sofrimento e morte. Amados, não é sem motivo que a igreja cristã primitiva, ela expressava este amor de Cristo por um símbolo, ou seja, o pelicano. O pelicano, ele é uma ave que vive à beira do mar, e ele constrói os seus ninhos nos penhascos. E o que chama atenção nessa ave é que quando os filhotes do pelicano estão sem alimento, ele rasga a sua carne e com o seu próprio sangue ele os alimenta. Inclusive velhas pinturas apresentam cristãos sob o olhar deste pelicano com a inscrição: meus sangues vostra vita, isto é, meu sangue vossa vida. E aí então, quando nós meditamos sobre esta ação, essa atitude do pelicano, nós nos lembramos logo de Jesus, porque Jesus fez exatamente isso. Quer dizer, ele também sacrificou-se, ele também derramou o seu sangue, ele também não só esteve disposto, mas de fato ele deu a sua vida para que nós também tivéssemos vida e abundância, conforme lemos no versículo 10. E o que é esta vida em abundância? Vida em abundância significa vida de comunhão com Deus, vida espiritual. E esta nova vida espiritual, ela deve sempre ser sustentada com o quê? Com o alimento que Cristo dá nas suas palavras, quando ele diz: tomai, comei, tomai, bebei, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, derramado em favor de vós, para a remissão dos pecados. Ou seja, Jesus dá-se a si mesmo, seu corpo e sangue, como alimento para a nossa vida espiritual. E aí então, com tamanha demonstração de amor, Jesus ele deixou bem claro que ele não quis que permanecêssemos cabritos. Se a nossa situação era essa, pela sua graça e bondade, ele a reverteu. Para tanto, o que ele fez? Ele instituiu o batismo. E através então da água e do Espírito, nós tomamos posse da obra redentora de Cristo para nós. Ou seja, através da fé em Jesus, nós deixamos de ser cabritos e passamos a ser ovelhas. Saímos da fileira da esquerda, que justamente é aquela fileira de pessoas que estarão, quando Jesus voltar, e ouvirão as palavras: apartai-vos de mim, malditos, e fomos para a fileira da direita, que são aqueles cristãos que ouvirão de Jesus as palavras: vinde benditos para a glória eterna. Então, meus irmãos, foi assim, neste momento, neste dia, nesta circunstância do nosso batismo, o dia em que nós deixamos de ser cabritos e passamos a ser ovelhas. Mas, infelizmente, ainda, como nós ainda vivemos aqui na carne, o nosso velho cabrito, ele não está totalmente morto. O nosso velho cabrito também dá os ares da graça. E de acordo com o próprio Jesus, o nosso instinto de cabrito se manifesta quando na pessoa do próximo o vemos com fome, sede, forasteiro, nu, enfermo, preso e não o assistimos. Isso aqui, gente, essa linguagem eu estou utilizando do Evangelho de Mateus, capítulo 25. Se os irmãos puderem observar ali, nesse diálogo que Jesus travará quando ele voltar, e quando, se é que vai ser assim, ao que tudo indica vai ser, as palavras de Deus assim o indicam,
Quando as pessoas perguntarem, por exemplo, né, o pessoal da esquerda, os cabritos falarem, mas Jesus, né, por que nós estamos aí apartados de ti, estamos recebendo de ti essa palavra dura de condenação? Daí Jesus disse para eles, olha, quando estive com fome não deste de comer, quando estive com sede não me deste de beber, quando era forasteiro não me deste colhida, quando estive nu vocês não me vestiram, quando estive enfermo vocês não me visitaram, muito menos quando estive preso vocês também não me assistiram. E aí eles vão perguntar, mas quando que aconteceu isso, Jesus? Quando que você passou por tudo isso e nós não assistimos? Daí Jesus vai dizer, olha, sempre quando vocês deixaram de fazer a um desses pequeninos, a mim o deixaram de fazer. Então, meus irmãos, o que na verdade Jesus está dizendo, que o nosso velho cabrito, ele se manifesta através da indiferença. A indiferença é um dos piores males da humanidade, e por isso que eu estou aqui colocando para vocês. Embora, claro, pela graça de Deus, amém, Jesus, fomos transformados de cabritos em ovelhas, mas infelizmente, como ainda dentro e em nós está essa carne, né, pecaminosa, ainda estamos e somos pecadores, meus irmãos, ainda nós, como eu disse, o nosso velho cabrito, ele dá os seus ares da graça, né? Ele se manifesta, e uma das formas descritas aqui é através da indiferença. Você pai, você mãe, domingo que vem vai ser o dia das mães, vai ser aquele culto festivo. Eu fico pensando como as mamães, né, e os papais no seu dia também gostariam de ser lembrados, talvez não com tanta ênfase, mas com um pouquinho mais de carinho, não só num dia específico para isso, mas todos os seus dias. Como a indiferença faz mal. Talvez ali ou aqui hoje entre nós, aquele marido, aquela esposa que está sofrendo no seu dia a dia, porque as pessoas à sua volta a tratam com indiferença. Ou quem sabe, às vezes até na vida da nossa igreja, as pessoas se tratando umas às outras como se elas não estivessem ali, como se elas não existissem, como se elas não precisassem da nossa atenção, do nosso amor, do nosso carinho. A indiferença é terrível. Alguém disse assim que às vezes até um casamento ele pode resistir a uma traição, mas um casamento ele não resiste à indiferença. E aí então, digamos assim, se existe uma palavra que pode resumir a nossa atitude de cabrito, ou seja, o cabrito dando seus ares aí da graça, se manifestando no nosso dia a dia, ele o faz principalmente através das nossas atitudes de indiferença. E vale a pena a gente refletir um pouquinho sobre esse contexto do texto de João capítulo 10. Às vezes a gente nem olha o que tem antes, né? Se vocês, irmãos, puderem comparar o que nós temos, né? Aqui no livro de João capítulo 10, o que aconteceu antes de Jesus proferir essas palavras. Ali o capítulo anterior, ele tratou da questão de um cego de nascença, que fora curado por Jesus. E pelo fato do cego ter confessado Jesus como profeta de Deus, aquele cego ele foi expulso da sinagoga. Então aqueles que deveriam ser os bons pastores da história, ou seja, os religiosos da época, que deveriam acolher aquela pessoa, no fim fizeram justamente o contrário, expulsaram-no do templo. Quer dizer, o excluído pelos falsos pastores, ele foi acolhido pelo bom pastor Jesus. Aquele que foi excluído pelos falsos pastores, era como se fosse uma ovelha ferida, recebendo cuidados de um pastor, aquele cuidado ou aqueles cuidados que um pastor deve ter junto às suas ovelhas. Então, na verdade, Jesus está dizendo o seguinte, que aqueles religiosos que trataram aquele cego de nascença de uma forma assim, digamos, indiferente, de uma forma que não foi uma forma de amor,
aqueles eram os fariseus, eles agiram como cabrito, ou cabritos, eles não assistiram a quem precisava. E aí então, Jesus vai refletindo aqui sobre essa questão, e ele vai tentando mostrar, e eu queria que vocês também fizessem esse exercício de imaginação, como se sentia aquele ex-cego quando foi buscar, ou quando foi buscado por Jesus. Aquele cego, ele tinha sido alvo de uma situação de desprezo e indiferença como nunca na vida dele. Então ele estava arrasado. E quando a gente começa a pensar na forma como aquela pessoa estava se sentindo, a gente se coloca no lugar dela. Como você se sentiria numa situação parecida? Como você se sentiria, querido e querida irmã e irmão? Não é a verdade que às vezes também você tem aquela sensação de que ali você está atolado em sofrimento, que você está atolado numa situação de vergonha, de humilhação, de morte, e parece que quanto mais você se esforça para sair daquela situação, mais você vai se afundando, você não consegue sair sozinho. Não é verdade que às vezes você está tão fragilizado que você nem sabe mais quem você é? Ou seja, você começa a desenvolver uma crise de identidade tão grande que você se olha no espelho e se diz assim: mas eu não sei nem quem sou eu mais. Meus queridos irmãos, não é assim que nós, em algum momento ou alguns momentos, já nos sentimos? Diga para mim, não foi assim já que você se sentiu em alguma circunstância vivida na tua vida? Mas Jesus aqui, ele se manifesta como o bom pastor. E ele não só dá a sua vida pelas ovelhas, mas diz também que ele as conhece, ele as chama pelo nome. Ou seja, isso aponta para a intimidade. E aí então, como o bom pastor e fiel que ele é, Jesus, ele nada exige de você, ele não te fustiga, ele não ameaça, ele não mete medo, ele revela tão somente sua doce graça. Ele coloca-se abaixo de você, tomando sobre si, de sorte que você, deitado em suas costas, se deixa carregar por ele. E não foi assim, irmão, que muitas vezes você conseguiu superar uma situação adversa? Não foi assim que quando você em algum momento já estava humanamente falando sem forças, você não conseguia nada, você não conseguia nem se levantar, você não tinha força nem para isso, e de repente, você se levanta, vai à luta, vence e prossegue a sua jornada. Você sabe por que isso aconteceu com você? Você sabe como é que você saiu daquele buraco? Você tem noção de como que foi que isso aconteceu? Você talvez tenha esquecido, talvez nem se tenha apercebido, mas na verdade, ali naquele momento, Jesus como pastor deitou você nas costas dele, e você deixou-se carregar por ele, e ele te libertou daquele lamaçal em que você se encontrava e não tinha forças para sair dele. Meus irmãos, como é bom, como é consolador ter e crer em Jesus como bom pastor. Como para nós isso foi e é importante. Aí a questão que eu coloco aqui agora, mas e os outros? Eu fui acolhido pelo Salvador Jesus, vocês também. Mas e agora? O que nós podemos fazer? Será que nós não podemos desenvolver uma atitude mais pastoral em relação ao nosso próximo? Claro que nós sabemos que Jesus é o pastor por excelência, evidente, estamos vendo isso hoje, relembrando isso hoje. Mas também nós vamos relembrando que Jesus colocou subpastores que cuidam do seu rebanho,
os pastores chamados e ordenados, os pastores que levam o evangelho, pregam, administram os sacramentos. Digamos, nós somos subpastores de Jesus, mas a questão é, será que Jesus também não espera do seu rebanho uma atitude mais pastoral? Será que a nossa igreja, a nossa congregação, a congregação Bom Pastor, será que ela é uma congregação pastoral? Nós, cada um, não fica olhando para o teu irmão, não, olha para você, para dentro do teu coração. É muito fácil a gente olhar para os outros, né? Vamos olhar para nós. Será que as ovelhas acolhidas pelo Salvador Jesus também acolhem? Nós como queremos ser acolhidos pelos outros, mas e nós estamos acolhendo os outros? Será? Diz o texto que toda vez que damos pão ao que tem fome, água ao sedento, hospedagem ao forasteiro, roupas ao necessitado, toda vez que visitamos o enfermo e preso, a Jesus o fazemos. Ou seja, toda vez que um irmão ou irmã na nossa fé, ele experimenta uma situação em que ele vai desfrutar de uma preocupação nossa com ele, meus queridos, quando nós o fazemos, quando nós nos preocupamos uns com os outros, nós não estamos só preocupando com ele, mas na pessoa do nosso irmão, nós estamos fazendo para o Senhor Jesus. Sabe aonde que estou querendo chegar? Estou querendo chegar na reflexão de que nós, como uma igreja que tem o nome Bom Pastor, nós devemos pautar a nossa vida aqui nessa igreja, pautar com uma atitude mais pastoral, acolhidos para acolher. Nós fomos acolhidas, ovelhas acolhidas, para que possamos nós, em nosso dia a dia, acolhermos uns aos outros. E vejam bem, uma atitude diferente desta será a atitude dos considerados cabritos. E aí então a gente pensa, mas eu tenho mesmo que ser assim, os outros que têm que vir a mim, mas por quê? Eu sou mais especial do que os outros? Por que os outros que sempre têm que vir até a gente? Por quê? Eu sou mais importante do que eles? Não. Todos nós igualmente fomos um dia cabritos. Todos nós um dia igualmente saímos dessa situação. Saímos da fileira da esquerda e fomos para a fileira da direita. De cabritos para ovelhas. Todos nós igualmente precisamos e dependemos da graça de Deus. Então não tem nenhuns melhores nem outros piores, somos todos iguais. O que nós precisamos nos conscientizar é que ovelhas acolhidas também acolhem. Nós precisamos nos preocupar mais uns com os outros. Precisamos olhar o nosso próximo com mais carinho. Largar de mão toda essa atitude muitas vezes de indiferença, que é a atitude típica do cabrito. Mas nós não somos mais cabritos, nós somos agora ovelhas. Por isso, meus irmãos, nós olhando para a atitude de Jesus, nós percebemos como é que Ele realmente espera que a gente aqui nesse mundo haja. Quando a gente olha a atitude pastoral de Jesus, todo aquele cuidado dele que vai ao encontro daquelas ovelhas que não conseguem sair sozinhas das armadilhas em que elas se colocaram, e ele vem e coloca as fragilizadas sobre si e tudo mais, essa atitude de Jesus, ela precisa nos contagiar. O rebanho da Bom Pastor de Limeira crescerá e se fortalecerá na medida em que nós vamos desenvolver uma atitude mais pastoral uns com os outros. E aí então eu pergunto, estamos acolhendo tal como fomos acolhidos pelo Salvador Jesus? Que este mês em que nós comemoramos os nossos 51 anos, nos ajude nesta reflexão.
que realmente sejamos mais intensos nessa nossa atitude pastoral, que copiemos o exemplo do pastor Jesus e que sejamos contagiados por este amor, por essa atitude, a fim de que realmente possamos ser uma igreja cada vez mais empolgada, uma igreja que mais ama, uma igreja que quer servir mais, uma igreja que quer realmente chegar até o fim do mundo, levando o evangelho, pregando o evangelho com intrepidez, com coragem, com amor de uns para com os outros. Que estas sejam as marcas da nossa igreja, que neste mês comemora o seu aniversário. Que Deus nos dê essa força, que Ele nos permita nós sempre estarmos nos alimentando desta pastagem fundamental para esse objetivo ser alcançado, que Ele nos fortaleça com o seu corpo e sangue, servido com o pão e o vinho, para que assim possamos também, fortalecidos na fé, levar uma vida mais de amor, uma vida mais de entrega de uns para com os outros. Que Deus nos dê esta vitória em Cristo Jesus, agora e sempre. Amém.